O Trump vai acabar com a imigração? Indocumentados são vitais à economia dos Estados Unidos. Deportações vão levar o país à paralisia, diz a matéria do Jim Kelson e David Brooks, do La Jornada. Diversos setores da economia dos Estados Unidos, sobretudo serviços e construção, estão alarmados com as ameaças de deportação de Trump. Dados mostram que o país precisa de mais e não de menos imigrantes. Gui, o que você destaca desse texto, cara? Então, é preocupante, né? A gente não entende, a gente não sabe exatamente até que ponto. Inclusive tem enquete, né? Será que a gente... Esqueci de pegar a enquete, o resultado da nossa enquete no Instagram. A gente fez uma enquete ontem perguntando pro pessoal o que eles achavam, né? Se quiser ir falando, Perdão? eu vou pegando aqui o resultado pra gente ver. Ah, beleza, então. Eu esqueci desse ponto, pessoal. Mas perguntando para as pessoas o que elas acham, né? Será que o Trump realmente vai executar essas deportações em massa, né? Ele diz que pretende deportar 11 milhões de indocumentados, 1 milhão por ano. Eu não sei, na verdade, qual que é a estimativa dele, talvez de ser reeleito, né? E aí de continuar essas deportações. Mas a um custo de 968 bilhões de dólares. E os analistas dos textos que nós publicamos, eles apontam as perdas que os Estados Unidos sofreriam com essas deportações em massa, tanto pelo custo dessas operações, quanto pela falta de mão de obra dessas pessoas, né? E também da contribuição delas para a economia, né? Seja consumindo, seja pagando impostos. Então, é essa dúvida que a gente fica, né? Ele vai realmente conseguir, ele vai realmente ser capaz de levar esse plano adiante, porque o que esses especialistas apontam é que poderia afundar os Estados Unidos. Então, por exemplo, setor de alimentos, né? Então, essas pessoas que trabalham em colheitas dos Estados Unidos, o setor seria muito impactado, isso poderia levar a uma subida do preço dos alimentos. Restaurantes, o texto que nós publicamos, ele fala que até metade dos restaurantes dos Estados Unidos poderiam ter que fechar sem essa mão de obra. E também existem muitas dessas pessoas são cuidadoras de idosos, né? Então ficariam aí sem esses profissionais. E isso mostra que acho que a gente talvez pode fazer um paralelo, talvez, com a xenofobia que a gente vê no Brasil, né? Que esses trabalhadores vêm de outras regiões, muitas vezes para assumir postos que os trabalhadores locais não estão dispostos a assumir, né? E isso é uma questão também a ser considerada lá nos Estados Unidos. E dizem também, inclusive, que um dos argumentos, não só de estadunidenses, trumpistas, que são contra os imigrantes, como também de imigrantes que são contra os imigrantes, isso existe, né? É dizer que falta emprego, né? E que eles estão tirando empregos. E aí, os dados que tem nesse texto que nós publicamos é que nos Estados Unidos você tem 8 milhões de vagas de emprego para 6,8 milhões de desempregados, ou seja, faltam pessoas para trabalhar. Então, isso mostra que o país não precisa expulsar imigrantes, precisa trazer imigrantes e regularizar, construir uma política de reforma migratória para conseguir oferecer um trabalho digno. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas oferecer um trabalho, essas pessoas possam acessar um trabalho digno e contribuir para essa grande América que o Trump quer tanto construir. Essa grande América poderia ser construída, né, com os imigrantes, não sem eles. Eu vou aqui falar o resultado da enquete. 67% acham que sim, ele vai cumprir essas promessas, e 33% acham que não. E eu, primeiro, antes de falar aqui minha opinião, eu queria falar que a gente tem que pensar também, né, Gui, em quais empregos são esses. Porque aqui também no Brasil tem essa parada. E os venezuelanos, os haitianos, eles estão tomando os empregos. Mas geralmente, por exemplo, médicos cubanos, acho que esse exemplo é mais claro. Os médicos aqui ficam, mas os médicos cubanos estão acabando com os nossos empregos. Como pode isso? Aí você vai ver, eles atuam em lugares onde os médicos, porque no Brasil, medicina é uma profissão elitista. Então, eles atuam em lugares onde esses médicos não querem ir. Na favela, em bairros periféricos, em lugares longe do centro.
Então, assim, não é que eles tiram o emprego, eles estão ocupando vagas que os brasileiros não querem ocupar. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vai ver onde esses migrantes trabalham, são empregos que os americanos não topam, porque eles se acham muito superiores, eles não querem pegar no pesado, construção civil, trabalhar em restaurante ali por períodos longos e tudo mais. É uma coisa, babá, né? Tem uma cultura de babá nos Estados Unidos assim, bem grande também. Então, não é que eles estão tomando. Eu proponho até um desafio. Eu queria ver o Trump fazer esses caras trabalharem. Põe os americanos para ser babá dos próprios americanos, põe os americanos para construírem as casas dos próprios americanos. Vamos ver quanto tempo vai durar essa rejeição aos migrantes. Talvez eles até peçam para eles voltarem. Mas, e aí, Gui, eu só vou partir para um ponto aqui. Inclusive, sou do tipo que acha que ele não vai cumprir. Primeiro, porque, assim como a Rose Martins, até recomendo que vocês assistam a live dela no Dialogando com o Paulo Canabrava, que está aqui na TV Diálogos do Sul, ela argumenta que o Trump é um falastrão. Ele construiu a carreira dele sendo um falastrão. Então, assim, não é que. Ele é bem previsível, claro. Ele pode acordar de mau humor e fazer uma maldade do dia, mas geralmente o que ele fala é muito ampliado. E aí depois, quando ele vai agir, não é bem assim. E eu acho, Gui, que até por essa experiência do primeiro governo dele falar muito, falar muito, muita merda. Eu ia falar um palavrão aqui. Falar muita merda. Merda também é palavrão, mas tudo bem. E não atingir o total das maldades que ele tinha intenção. Eu acho que talvez essa população imigrante tenha falado: não foi bem assim no primeiro, então vamos confiar que também não vai ser bem assim agora. A diferença, gente, e aí jogando mais para o outro lado, é que agora ele tem mais apoio, ele tem maioria nas casas, ele tem maioria no judiciário, ou seja, o caminho para ele fazer está praticamente aberto. Como dizem aqui no Brasil, as porteiras estão abertas. É isso mesmo. E ele já deixou bem evidente, ele já falou com todas as letras, que ele vai tirar quem se colocar na frente dele contra as políticas que ele pretende aplicar, né? Posso fazer um outro comentário agora em relação a essa... É muito importante a gente também entender o seguinte, né? Existem setores da economia dos Estados Unidos que estão alarmados com essas ameaças do Trump de deportações em massa, mas a gente precisa se perguntar, né? Por que talvez que talvez, né? Esses setores estão tão preocupados assim, né? Evidentemente, perder essa mão de obra seria muito impactante, sim. Mas por que essa mão de obra, como que essa mão de obra ela existe ali, né? Onde que eu quero chegar? Na questão trabalhista mesmo. Então, nós temos crônicas da Ilka Oliva Corado, aqui na Diálogos do Sul Global, que ela conversa com indocumentados nos Estados Unidos. E alguns desses textos mostram como essas pessoas trabalham em condições muito precárias, muito precárias. Não sei se seria arriscado dizer que talvez até em situação análoga à escravidão. São pessoas que saem do México, de Honduras, de El Salvador, porque não conseguem emprego, né, no seu país, ou tá por conta da violência também, vão para os Estados Unidos. Ali encontra uma situação menos pior, né, do que teria no seu país, mas ainda assim é uma situação muito precária, né? Então, é algo a pensar. Por isso que é tão importante, né, e muitas pessoas defendem que haja uma reforma migratória para regularizar essas pessoas. É muito conveniente, ao mesmo tempo, para os Estados Unidos, né, para esses setores, como o setor de alimentos, como os restaurantes, que você tem esses indocumentados que não podem exigir direitos. Eu nem sei, mas, na verdade, como funciona a questão do direito trabalhista nos Estados Unidos, porque a gente sabe que lá, né, é cada um por si, Deus para todos, muito pior que aqui no Brasil, em alguns aspectos. Mas é muito conveniente para que esses setores tenham essa mão de obra tão barata, que está tão desesperada por emprego e que não pode acessar algo melhor, né, para continuar com essas pessoas ali pagando tão pouco, né, numa situação tão precária, em jornadas extremamente extensas, sem nenhum tipo de direito. Então, é algo a se pensar também, né? É muito necessário que haja uma reforma migratória, né? E, com certeza, se houvesse uma reforma migratória,
se regularizasse a situação desses milhões de imigrantes indocumentados, os Estados Unidos cresceriam muito, né? Pelo menos é o que esses textos apontam, né? Os especialistas apontam. Seria muito benéfico, mas interesse político, né? Interesse político, no caso, mexer em privilégios, manter essa divisão, né? Manter essa estigmatização, né? Essa inferiorização dos imigrantes indocumentados e dos imigrantes de uma forma geral. É um projeto.